uma análise difícil, né? Eu acho que quando a gente olha esses 90 minutos, a gente percebe um cenário que é um cenário que a gente não. Como é que eu posso dizer? É difícil de você, não é lidar, mas é de você criar uma análise diante do cenário, porque era uma postura do Náutico que a gente não viu. Uma tentativa de pressão, 2 lances do adversário, 2 gols marcados, e aí a gente não conseguiu esboçar uma recuperação. Isso sem contar, né, com o pênalti que foi perdido por Vinícius. Fala um pouco o que tu viu a respeito desse jogo, João. Assim, Renato, a gente, infelizmente, começou a perder o jogo antes da bola rolar. Ontem, quando o Carlinhos tem a lesão no aquecimento do treinamento, não foi nem no treinamento em si, lesão na panturrilha, as coisas já passaram a ser mais complicadas para o Náutico, porque forçou o time a jogar com uma dupla de zaga que, se eu não me engano, não tinha jogado juntos, e com a dupla de zaga que a velocidade não é o forte ali dos dois, né? Se você pegar Ryan, pegar Matheus Silva, nenhum dos dois você vai dizer que são jogadores rápidos. Pelo contrário, são jogadores que precisam de uma certa cobertura, que são jogadores que precisam de um parceiro ali do lado para ter que seja mais rápido para conseguir ter um desempenho melhor. E aí a gente já começa sem o Carlinhos, e aí é forçado a jogar com a dupla de zaga, que é completamente o oposto do que o Náutico precisa para uma dupla de zaga. O Náutico é um time que se expõe, o Náutico é um time que joga com sua linha alta. Essa não é o nosso problema, essa é a nossa virtude. A gente tem como virtude jogar com essa linha alta, a gente tem como virtude fazer a marcação-pressão, só que para fazer isso, você precisa, de certa forma, ter peças que contribuam para esse modelo de jogo. E aí o Náutico vai com essa dupla de zaga enfrentar um Guarani que mudou sua formação, foi com 3 zagueiros, veio para os aflitos para tentar empatar o jogo de qualquer forma, veio praticando jogo, veio quebrar o ritmo, veio fazer isso porra, sinceramente, quem vier tentar fazer isso está certo, porque todos os juízes vão ser coniventes. Então, assim, se os times quiserem vir aqui para quebrar o ritmo, para tentar deixar a partida picotada, estão mais que certo. Porque, velho, nenhum árbitro vai coibir isso. Nenhum árbitro da Série C tem cacife para coibir uma cera. E aí, quando tem 85 minutos de jogo, vai dar cartão amarelo para o goleiro, vai punir um jogador que está saindo com amarelo, aí vai fazer a palhaçada aí que eles sempre fazem quando estão aqui, mas a verdade é que que os juízes sempre são coniventes com a cera. E aí o Guarani vem para fazer isso do Náutico, e o Náutico vai se tornando um time desconfiado. O primeiro tempo do Náutico é de um time que não tem confiança. A dupla de zaga não tinha confiança em subir a pressão, em subir um pouquinho mais a linha ali, chegar mais forte no lance, porque sabia que tinha que correr depois. Sabia que o Guarani estava só esperando aquilo. E aí deixava assim, espaços muito grandes, Matheus Silva deixando espaço, Ryan deixando muito espaço também, e o Guarani dando aquela sensação de perigo constante, com lances nas costas dos nossos zagueiros, e o Náutico sem conseguir criar, porque assim, é bem até tranquilo, porque o Náutico, o Guarani não subia a linha, e o Náutico, sempre quando o time não sobe a linha, o zagueiro é condicionado a carregar a bola. Hélio pede muito isso. Quando você vê o replay do jogo, sempre que a bola está com o zagueiro, ele está ali naquela zona meio que do meio de campo, Hélio sempre pede para o zagueiro carregar aquela bola. E, velho, eles não carregavam. Matheus Silva sabia que tinha que fazer isso, e ele não levava aquela bola mais para frente para tentar achar um passe entre linhas, porque como é que ele vai voltar? Então, essa desconfiança ia trazendo o Náutico para aquele jogo que a gente já viu 1000 vezes nos aflitos. Para aquele jogo de toque de lado, para aquele jogo sem criatividade, para aquele jogo que vai acabar sempre num cruzamento. Velho, o Náutico podia cruzar a bola 20 vezes para a área, 100 vezes para a área, não ia fazer gol. A defesa do Guarani estava muito bem postada. Aquilo era um jogo para tentar trabalhar entre linhas,
para tentar trabalhar com a bola do pé, para tentar trabalhar tocando, para tentar chegar na área tocando, porque o Guarani deixava esse espaço no meio de campo. E foi meio que o Náutico fez no segundo tempo, quando o Hélio coloca o Wenderson, ele consegue mudar meio que a partida ali. Eu achei que foi pouca substituição. Ele entra com o Igor Fernandes ali para ir para a zaga, né, e bota Raimar na lateral esquerda no lugar de Ryan, e faz outra substituição, a do Wenderson no lugar do Igor Pereira, mas ali eu já teria mexido mais um pouco para tentar trabalhar um pouco nessa entrelinhas com o Bolt, por exemplo. E o Náutico no segundo tempo consegue fazer isso, e a partir dessas trocas de passes, o Náutico consegue chegar à chance. Mas, assim, foda, faltou uma coisa que me deixa com medo, assim, porque faltou quem decidisse. O Náutico, no segundo tempo, criou chances para virar o jogo, empatar o jogo. Só que faltou quem decidisse. Vinícius perdeu o pênalti de forma, assim, ridícula, o pênalti que Vinícius bateu. Assim, ridículo mesmo, assim, muito fraco, num lugar onde o goleiro ama pega pênalti. Aí você pega um Vitinho que o Wenderson coloca na cara do gol e ele tenta dar voltando numa bola que, pô, chuta, velho. Samuel também, na cara do gol, assim, Otsânia, ele... Todo mundo sabe, ninguém aqui vai ser engenheiro de obra pronta, que, pô, Samuel, ele ajuda muito no contexto do Náutico, de pressão, no contexto do Náutico de velocidade. Só que todo mundo sabia também que é um jogador que não dá para confiar quando ele tem 1 contra 1, quando ele tem uma chance ali de fazer um gol, de decidir. É um jogador que pode ser falho nesse setor. Então, assim, o Náutico fez um primeiro tempo ali horrível, um primeiro tempo sem quase irreconhecível, que foi para o segundo tempo e faltou quem decidisse. Faltou um jogador ali que conseguisse fazer o gol que estava precisando, colocar o Náutico de novo na partida, fazer o 2-1 e tentar buscar um empate, porque oportunidade, se você olhar para a partida em si, foi criada. O Náutico chegou ali dando chance, mas é uma coisa que, sinceramente, é o que mais me dá medo dessa rodada, que faltou quem decidisse. Faltou um jogador que conseguisse colocar a bola na rede, faltou um jogador que fizesse o gol. E me preocupa porque, velho, no quadrangular é isso. No quadrangular você vai ter 1 ou 2 oportunidades, você tem que fazer. O Guarani foi meio que assim. O Guarani conseguiu fazer esses gols com o seu atacante, aproveitar a falha defensiva do Náutico, que o Náutico foi lá, criou as oportunidades e não conseguiu aproveitar as chances que criou no segundo tempo. Mas eu acho que é isso, Renato. É um jogo que, se você pensar de classificação, é óbvio que é horrível, ninguém queria perder essa partida, era uma partida que poderia consolidar o Náutico ali como um postulante muito sério ao acesso, mas assim como o Náutico não tinha subido na primeira rodada, não é na segunda rodada que ele deixou de subir. Tem 4 jogos aí pela frente, tem 2 jogos em casa, tem 2 jogos fora, jogos que a gente tem condição de chegar e vencer, de jogar melhor com o adversário e vencer. Então, assim, não dá para ser nem fatalista agora, depois de uma derrota, também como não dava para dizer que tinha subido depois de uma vitória. Tentar, foda, porque eu não estou conseguindo ainda colocar a cabeça no lugar, não. Mas tentar trabalhar nessa semana aí os jogadores para não entrar com a postura que entraram no primeiro tempo, para tentar no próximo jogo e correr atrás do prejuízo, porque não dá para desistir. Assim, eu vejo a galera muito desesperada assim, depois de uma derrota como essa, e é totalmente entendível, mas não dá para deixar esse discurso colar como se o acesso tivesse sido perdido no jogo, nem nada do tipo. Assim, pode ser que não suba, óbvio que pode ser, mas tem 4 jogos aí para buscar os pontos necessários para subir. Renato, eu acho que é um jogo bem complicado, tá? Um jogo difícil de você fazer uma análise, porque tem algumas coisas que foram definidoras para essa partida que não está ao meu alcance aqui conseguir encontrá-las.
Pelo menos não na noite de sábado, pós-jogo. Durante a semana você pode ir colhendo algumas informações para poder ir montando esse quebra-cabeça. Mas hoje fica difícil para mim encontrar motivos para entender o que aconteceu no jogo. E quando eu falo jogo, eu falo o primeiro tempo, que foi onde o jogo aconteceu. Tá? Segundo tempo, meu amigo, é para bobo assistir. Segundo tempo é para crianças. Segundo tempo não existiu. O Náutico melhorou no segundo tempo. Foda-se. O Náutico teve chance de gol. Lasque-se. Segundo tempo, o adversário, ele só quer levar o jogo até o final. Ele quer os 3 pontos. Ele não quer 3-0, ele não quer 4-0. Porque no nível técnico que a gente disputa, é tudo muito parelho. Aqui não tem Flamengo, não tem Palmeiras, que você faz 2, 3-0 no primeiro tempo. No segundo tempo, você cria uma situação que você pode até fazer mais. Você não desacelera. Série C, num quadrangular decisivo, jogo de 6 pontos, 2-0, meu amigo, eu não quero jogar mais não. Joga aí, otário. Fica aí correndo. Cria tua chance de gol aí. Vale nada. Tem valor nenhum. O jogo aconteceu no primeiro tempo e o Náutico não apareceu para a partida. É isso. No primeiro tempo, o Náutico inexistiu na parte ofensiva. Defensivamente, foi uma catástrofe. Total. E é nessa parte defensiva que eu consigo trazer um elemento, para eu não chegar aqui de mãos abanando, para a turma que está assistindo a gente, eu consigo trazer um, tá? É o máximo. Não adianta cobrar mais de mim, não, que eu vou trazer um elemento aqui que foi parte crucial, não para o resultado, porque apesar do Náutico ter um favoritismo para a partida, apesar de que o mais provável seria um resultado positivo do Náutico, o resultado em si eu não colocaria no campo da surpresa. Surpreendido eu fico com o que o Náutico fez na partida, com o que o Náutico fez no primeiro tempo. Eu consigo trazer um elemento que foi importante para esse desenho de jogo, que é o fator raio. Vamos lá. E aqui eu espero ter muita calma assim, para poder não passar do tom e não passar da linha com esse cidadão. E com quem trouxe ele também, né? Meu Deus do céu, eu queria que Deus me desse essa graça assim de esquecer que Eduardo Grange existe, assim. Coisa que eu queria mais na minha vida agora é esquecer que esse camarada existe, porque faz 10 dias que esse camarada foi aí no programa de Léo Medrado dizer que, olha, os jogadores que vieram agora, não foi tudo Hélio, eu também tinha participação. Uma das participações foi Raio. Tem uma expressão muito usada no futebol, que é acreditada a várias pessoas. Tem uma expressão muito usada no futebol que já vi sendo acreditada para várias pessoas. Não sei bem quem disse isso, pelo menos quem disse a primeira vez, que é: o problema de ter jogador ruim no elenco é que uma hora ele joga. E a gente precisou de Ryan hoje. E a gente precisou de Ryan hoje e precisou dele no modelo que ele é completamente incapaz de exercer. Porque Ryan, ele estava jogando alguns jogos, em alguns contextos específicos. Por exemplo, ele jogou contra o Brusque. Só que o Náutico estava com linha baixa. Ele vai jogando encaixotado, não joga bem. Eu não gostei da partida de Ryan contra o Brusque. Óbvio que é minimizado porque o Náutico vence. Ninguém coloca lupa no jogador, ou geralmente não se coloca quando o time vence. Mas eu registrei aqui que eu achei a partida de Raya fraca, num contexto de você estar com linha baixa, que é onde ele, sei lá, não tem a capacidade de comprometer tanto, mas mesmo assim ele foi mal. E na partida de hoje, é o modelo de jogo do Náutico.
É a linha alta. É a recuperação dos defensores, principalmente dos zagueiros, quando o jogo for colocado em velocidade pelo adversário. E foi isso que o Guarani fez. O Guarani veio com essa linha de 3 zagueiros, lembrando um pouco ali o que o Floresta fez, só que o Guarani, ele tinha um ponto fraco do Náutico para poder atacar. Ele simplesmente pegou o Mirandinha, que geralmente joga mais pelo lado esquerdo do campo, colocou do lado direito e vou colocar em cima de Raia. E Mirandinha deitou e rolou em cima de um cara que não tem condição de jogar futebol da forma que o Náutico joga, da forma que Hélio dos Anjos trabalha. Não tem. Porque ele não consegue correr. O Raia é uma coisa tão vexatória, que ele nem tenta correr. Ele nem tenta competir com o adversário. Você vai pegar ele em vários momentos, mirando o adversário para decidir em que momento ele vai dar um tackle, que ele se acha um jogador de futebol americano. Porque Raia, ele não disputa na velocidade com o adversário. Ele mira o adversário para dar um tackle nele. Quantas vezes a gente já viu Raia agarrando o adversário? Fez isso no jogo de hoje. Em outras tantas alternativas, ele mirando o adversário. Ele corre errado, porque ele não corre num posicionamento para poder tentar uma recuperação defensiva. Ele corre para aonde que eu vou achar o adversário para derrubar ele. Mas derrubar de uma maneira que você não vê no futebol. É segurando pela barriga. É dando no meio do cara. Agora, Hélio dos Anjos sabia disso. Talvez Hélio não tenha dimensionado o quanto Raia era um veneno para o modelo de jogo dele. Principalmente com o Matheus Silva, Átio. O elemento Matheus Silva. O Matheus Silva não é um zagueiro veloz. O Matheus Silva, pela experiência que ele tem, ele sabe alguns atalhos do campo. Ele é um cara mais inteligente. Ele dá alguns carrinhos no limite, tentando se antecipar às jogadas. Mas a gente não tinha João Maestro, que é o jogador da explosão, né? Que consegue alcançar o jogador que quer atuar nas costas da nossa defesa, né? Carlinhos, veja, o João Maestro tem certa velocidade. O jogador da velocidade no Náutico é Carlinhos. Carlinhos é o jogador da velocidade. Esse esquema de Hélio é fundamental. Quando você tinha Carlinhos e Matheus Silva, Carlinhos cobria Matheus Silva. Quando você tinha Carlinhos e João Macho, o Carlinhos é o cara da velocidade, e João Macho é um cara que ele tem um sprint de vez em quando. Eu não vou definir aqui João Macho como um zagueiro super veloz, porque ele não é, tá? Ele é um cara que ele casa bem com Carlinhos. O Matheus Silva, ele é compensado por Carlinhos. Só que Matheus Silva, voltando de lesão, sem ritmo, eu acho que todo mundo à disposição do Matheus Silva, eu acho que nem no banco estaria hoje, tá? Então, veja a condição que o jogador foi para o campo. Aí você joga junto com o Ryan. Junto com o Ryan, era óbvio que ia dar errado. E isso foi uma bala no coração do esquema tático e no modelo de jogo do Náutico e de Hélio dos Anjos. O Guarani fez a parte dele. Fez um bloqueio na defesa, um zagueiro a mais, tratou de pegar o seu jogador mais veloz e colocar nas costas de Raia. E o resto, o Náutico fez por si só. Se desmontou. Porque aí você vai pegar os momentos pós-gol, né? Os 2 gols saíram muito rápido. E o Náutico, assim, se desequilibrou na partida, com nenhuma perspectiva de conseguir se recuperar. Eu discordo um pouquinho de Renato, quando o Renato disse que o time do Guarani chegou 2 vezes e fez 2 gols. O Guarani chegou 1000 vezes no primeiro tempo. Os 2 lances, os 2 gols impedidos, é preciso fazer registro. Porque foram impedimentos que o Náutico não tinha o controle do lance, não. Porque, veja, o Náutico não foi linha de impedimento, não.
Exato. O Náutico ele trabalha com linha alta há muito tempo. Então, jogadas assim acontecem. Eu acho que não na taxa que aconteceu nesse primeiro tempo, mas acontece. Mas dessa vez o Náutico não tinha nenhum tipo de controle e foram impedimentos milimétricos. Poderia ter saído 2 gols ali tranquilamente. Vocês estavam no estádio, acho que vocês nem sabem, mas aquele gol de Bruno Santos sem goleiro, o impedimento não é marcado ali, não. É marcado na jogada anterior e foi milimétrico. É no primeiro lançamento nas costas da zaga que é marcado o impedimento, porque o segundo lance não estava impedido, estava na mesma linha. Fora isso, teve outras chegadas do time do Guarani. É uma chegada que gera um escanteio para poder sair o gol. Temos que falar da falha individual. Eu até peço aqui o pessoal, porque eu fiz o 45 antes, até pedi para a turma falar, mas eu não vi ninguém me respondendo. O primeiro gol, aquela cabeçada tosca para trás, foi de Igor Fernandes, né? Porque na hora do jogo... Igor Fernandes. Aí depois eu vi que na transmissão se falou do Igor Fernandes. Aquilo ali não existe. Eu não sei o que aconteceu ali. Aquilo é uma diarreia mental. Me desculpa o palavreado. Tava sozinho. Tava sozinho. E não era uma jogada de desequilíbrio. Ninguém desequilibrou ele. Não tem como diria Galvão Bueno, a física não permite que ele cabeceie aquela bola para trás. Aquilo ali não existe. Aquilo ali não sei o que foi que aconteceu. Ele cabeceou a bola para trás. Bruno Santos fez o gol. Depois, um escanteio e os 2 zagueiros não saem do chão. Escolha quem você quiser ali para culpar no segundo gol. Ou Matheus Silva ou Raia, porque na verdade foram os 2. Então foi aí que o jogo aconteceu. Veja quantos lances eu estou falando aqui do Guarani. O que aconteceu na parte ofensiva do Náutico? Absolutamente nada. Vinícius não fez nada. Patrick Alain não fez nada. Hélio Borges fez muito. Errou tudo. Fez muito na parte negativa, tá? Não acho que eu estou dando desconto aqui por uma certa produção. Nem houve essa produção, na verdade. É porque ele consegue errar tudo. É o segundo jogo seguido que Hélio Borges erra tudo, tá? Por isso que eu nunca tive muita expectativa nele. Eu até aliviei para ele no jogo passado. No jogo passado eu vi muita gente fazendo a crítica que era merecido, porque ele não acertou nada. Eu dizendo, não, mas deixa aí e tal, não sei o quê. Porque eu já não espero muito dele, então para mim é mais fácil. Tem gente que pinta ele como o melhor atacante do Náutico. Aí você... Depois de 2 jogos como esse, eu acho que você está um pouco frustrado. Como eu não espero nada, aí a minha frustração é menor. Mas no jogo de hoje não acertou nada. Mas no segundo tempo, ele sassaricou com a bola perto da linha lateral e fez os cruzamentos. Vai pra puta que pariu, porra. Isso não vale de nada. Até Vinícius, se eu fosse considerar, se eu fosse um pateta, para considerar alguma coisa que aconteceu no segundo tempo, se eu fosse um bocó para estar aqui falando sobre o que o Náutico produziu no segundo tempo, eu iria falar do Vinícius. Que apesar do pênalti perdido, ele criou muitas jogadas. Mas criou no momento que não vale nada, é o momento bobo do futebol. Os Estados Unidos tem um nome para isso, é garbage time, o tempo do lixo. Já que eu citei futebol americano aqui, vou citar de novo. É o momento que o jogo está 50-0 para o adversário, aí o quarterback, o cara que lança a bola, perdendo o jogo, vai lá e dá 2 lançamentos limpos. Isso vale de quê? O adversário não quer mais jogar. Ele já está se vendo no vestiário, tomando o banho dele, indo para casa, para a família dele. Foi hoje o Guarani. O Guarani já estava pensando no hotel, na moda de viola, que ia tocar lá para poder esparecer, comemorar a vitória. Não estava pensando em jogo mais não, cara parado. Quem está querendo jogar é tu, feito um desesperado. Joga aí. Joga a tua bola. Sassarica aí, Hélio Borges. Joga essa bola na área. Não vale de nada. Absolutamente nada. Agora, isso foi o que aconteceu no campo. Eu não poderia chegar aqui e falar algo diferente do que eu estou falando agora. Porque isso é o que aconteceu no campo. O nome do programa é Pós-Jogo.
Náutico 0, Guarani 2. O que eu vou falar agora, eu não poderia falar antes. Porque primeiro eu tenho que fazer o registro do que aconteceu no campo. Dito tudo isso, ainda bem que o campeonato é feito de 6 jogos nessa fase. Tudo o que aconteceu nessa partida acabou no apito final. Se o jogo da Ponte Preta se iniciasse logo após o final desse jogo, aí estava fodido. Pelo estado de espírito, pela desmotivação, pelas contusões também, enfim, por tudo. Aí estava ferrado, mas não é isso que vai acontecer. Esse jogo é daqui a uma semana. E aí, o treinador e o clube vai ter que entender o que aconteceu, porque esse jogo ele traz nuances diferentes. Eu disse aqui, essas nuances existem para entender o que foi esse jogo. Eu não vou ficar aqui jogando a esmo o que pode ter acontecido. Eu não vou ficar especulando, não. A única coisa que eu cravo é a importância da atuação de Ryan no resultado do jogo. Isso aí eu cravo. Eu dou certeza do que aconteceu. Ryan é um cara que ele não tem capacidade de disputar uma bola em velocidade com um adversário. Ele não tem essa capacidade. Como eu disse, ele recorre a dar tackle para poder parar a jogada. Isso teve uma parcela importante no que foi aquele retrato daquele primeiro tempo. Não foi tudo, tá? Também não adianta colocar aqui 100% em Ryan, porque aí você não vai entender o que foi a partida. É uma parcela considerável, mas não foi tudo. E o resto, aí talvez nos próximos dias eu venha recebendo alguns elementos que eu consiga dar um palpite, mas, na verdade, é o treinador. É Hélio dos Anjos que tem a capacidade de descobrir isso. E o clube também. E aí, descobrindo isso, fazendo a leitura, você vira essa chave na raiva. Porque essa chave tem que ser virada na raiva. Não adianta vir com papo de não, tá tudo tranquilo, tá tudo acontecendo, é 6 jogos e tal. Não, é 6 jogos, mas essa chave tem que ser virada na raiva. Descobrindo o que aconteceu, virar essa chave na raiva, hoje de noite, amanhã, terça, nos próximos dias. E aí, depois que entender tudo o que aconteceu, preparado para corrigir para a semana que vem, você fazer a semana de trabalho. Aí sim vem o discurso interno e repassar ali para o clube, para a comissão técnica, para os atletas, que dá para esquecer o jogo. Depois que você entendeu o que aconteceu, aí você esquece. Para você, daquilo de ruim que aconteceu na partida, foi muita coisa de ruim, não sugue as suas energias. Aí você deixa de lado e aí sim você parte para o próximo jogo. É isso que o Náutico tem que fazer. Tem mais um jogo em casa, é uma oportunidade única, porque numa pressão como essa, aí você ir para um jogo fora é muito ruim. Esse jogo da Ponte virou o jogo do acesso do Náutico. Não o acesso para garantir o acesso. Porque se o Náutico não consegue uma vitória, esqueça, tá? Então a importância desse jogo agora virou uma grande decisão. Todo jogo é decisivo. Todo jogo é de 6 pontos. Mas para o Náutico, esse jogo da Ponte agora virou um jogo mais do que decisivo. Virou vida ou morte. Vamos com as estrelas aqui no TimbuCast, começando com Muriel. Já vou dizendo. Tá, eu só vi o ao vivo, eu não vi falha nenhuma de Muriel, tá todo mundo falando aí. Eu ainda não vi. Se eu ver depois, eu vou me corrigir. Por hora eu não vi. A única falha de Muriel que eu vi foi num gol anulado. Eu acho que aquele gol de Mirandinha, Muriel estava posicionando errado, mas o lance não valeu. Então, para mim, é 3 estrelas para Muriel. Eu tenho a impressão que a bola foi muito devagar, Pátio. Assim, eu vi do campo. Eu vi do campo e não vi replay. Então, eu estou falando aqui realmente de impressão. Mas eu tenho a impressão que a cabeçada foi muito devagar para ter sido gol. Inclusive, na hora que acontece o lance, eu tinha certeza da defesa. Eu tinha, assim, certeza absoluta, porque saiu muito devagar de Bruno Santos aquela cabeçada.
Eu não sei, eu não consigo. Eu tô falando aqui, até o Reinaldo tá falando que foi muito no canto. Pode ser. Eu tô falando aqui realmente, eu não vi o replay, mas do canto. É lance de milagre, João. É lance de milagre e eu não vou ficar pegando milagre em goleiro de Série C, não. Se for o goleiro titular da seleção brasileira, Alisson, eu acho que ele tem uma chance de pegar. Alguns ele pega, alguns não. Mas foi uma cabeçada muito difícil, velho. O problema foi Igor Fernandes, pô. Igor Fernandes teve uma diarreia mental, cabeceou para trás. Pô. Eu achei Arnaldo também. Arnaldo e Matheus Silva ali também. Diego mandou aqui, ó. Boa noite. Diante do resultado de hoje, empate entre Ponte e Brusque em termos de tabela seria melhor resultado para a gente. Mantém a Ponte com 4 e Brusque vivo contra o Guarani. Eu acho que o ideal é a Ponte isolar, viu? Não, pelo amor de Deus. Não. Se a Ponte isolar, o Guarani apesar vai jogar que a Ponte isolar, ela chega morta com o Guarani, né? E o Guarani vai jogar 2 jogos com o Brusque, pô. Isso é o pior resultado. É vitória do Brusque. O melhor resultado é a vitória do Brusque. Reseta o grupo, bota todo mundo com 3 pontos e começa um novo quadrangular com 4 jogos. Se a Ponte faz 6 pontos, o Guarani, porque aí esquece o Brusque e vira Náutico, ponto, Guarani. O Guarani vai para 2 jogos seguidos com o Brusque. Vê? Uriel, quantas estrelas? Não sei, depende do critério de vocês. Se quiser dar 2 ou 3, eu só acho que ele não foi... 2 estrelas. Tomou 2 gols. Arnaldo só tem 2 jogadores para mim que foi regular no jogo. E regular é a nota máxima que eu vou dar nessa partida. E um deles é... O outro era Muriel e Ryan. Então, deixa Ryan com 3 estrelas, na minha opinião. Porque o resto... Como é? Tudo... Ryan com 3 estrelas? Não, Ryan não. Peraí. Veja só, essa live já era para ter acabado. Eu já tô trocando. Arnaldo, porra. Meu irmão antes me deu um susto agora. Eu falei, meu irmão, que porra foi essa? Matheus Silva. Meu irmão, é porque tem que diferenciar de Ryan. Aí eu vou deixar uma estrela. O Ryan vai ser 0. Então, Ryan é 0. Aí... Matheus Silva. Pra mim é 1. Deixa 1. Ryan 0. Igor Fernandes. Pra mim é 1, porque eu vou explicar o de Igor Fernandes. Porque Igor Fernandes é o seguinte. Tudo que ele fez... Veja só, Igor Fernandes, no segundo tempo, ele ganhou todas as bolas na velocidade para os atacantes do Guarani. Tudo que aconteceu que nos fudeu no primeiro tempo, Igor Fernandes ganhou. Só que isso, para mim, serve para o próximo jogo. Que a gente não vai ter zagueiro e provavelmente vai ter que optar por Igor Fernandes. Isso é uma carta que se abre para o próximo jogo. Mas o primeiro tempo foi todo no lado esquerdo. E aquela cabeçada, eu não posso dar uma nota maior que 1. Pelo amor de Deus. Ele tava sozinho, velho. Tava completamente sozinho. Não tinha ninguém tocando perto dele. Colocasse... Foi tão tosco, João, que eu achei que tinha sido Samuel, porra. Porque aquilo ali é lance que Samuel faria. Tô só colocando branco aqui nas notas. Isso aí, a galera vai... Não, vai não. Igor Pereira. Pra mim é 1 também. Jogou muito mal Igor Pereira, assim. Eu não gostei nada da partida dele. Chegando atrasado em vários lances. Na construção também, muito atrapalhado. Não gostei nem um pouco da partida de Igor Pereira nesse jogo. Marco Antônio Atos. Marco Antônio, 1 estrela. E o que eu disse, já não tinha gostado do jogo passado. Voltou o Marco Antônio perdido diante de Hélio dos Anjos. O Marco Antônio que eu chamava de peladeiro. Veja só, meu irmão, você tem que falar o que está acontecendo, velho. A turma tem uma dificuldade com isso. Torcedor, assim, infelizmente, o torcedor tem mania de achar que toda análise é sobre o jogador como um todo, como a carreira do jogador. Não é, velho. 90% do tempo a gente faz análise do que a gente vê na partida e que vê no momento. Marco Antônio, antes de Hélio dos Anjos chegar, teve um bom período que ele era peladeiro em campo, porra. Aí ele chega, entra numa coordenação tática absurda, passa a ser funcional, vira um pilar do time. A gente registrou aqui jogo a jogo. Ninguém, meu irmão, ninguém tirou um mérito de Marco Antônio nas belas partidas que ele fez. A gente botou aqui como um dos pilares do time, um dos melhores jogadores do time. Agora, no jogo contra o Brusque, para mim já tinha ido muito mal, e no jogo de hoje, assim, foi pior ainda. Foi até difícil de ver em campo. Eu até via, porque ele corre muito, mas corre errado. Quando ele começa a correr errado,
passa a ser um cara improdutivo, disfuncional, que ele foi na partida de hoje. Para mim é uma estrela. Eu volto com o relator, viu? Também. Patrick Alan. Não fez nada, né? Não fez nada. Só fez botar a mão no joelho e sair. Se machucou. Uma estrela. Uma estrela. Vinícius. Veja, Meu irmão, Vinícius, Vinícius não dá para deixaria perder o zero, pênalti. viu? Eu deixaria 0. Não, zero eu acho que é demais. Zero não, é também zero não. Aí afundou o Náutico, pô. Vinícius é o seguinte, fez nada no primeiro tempo, porque o Náutico não fez nada no primeiro tempo. No segundo tempo, como eu disse, no momento do jogo que para mim não vale absolutamente nada, ele fez jogadas lá, mas eu dou muito desconto, eu vou descontar muito isso. Então, no máximo que eu faria era, pelo primeiro tempo, 1 estrela. Por essa produção, eu sendo muito bonzinho com ele, iria para 2. Aí perde o pênalti e volta para 1, fica com 1 estrela. Agora, eu vou dizer uma coisa também, viu? Eu dou desconto porque ele perdeu o pênalti. Mas eu não acho que foi um pênalti assim, batido de forma tosca, não. Eu acho que o goleiro foi muito feliz. O goleiro conseguiu. Eu não acho não. Eu achei. Eu achei que o goleiro conseguiu avançar muito na bola. Meu irmão, o goleiro, ele pega. Meu irmão, ele não se adianta infringindo a regra, não. Ele deixa o pé. Mas o momento de contato do goleiro com a bola é muito à frente da linha, velho. Muito à frente. Ele atacou a bola, sabe? Eu acho que o goleiro foi muito feliz. Otsânia. Pênalti bem batido é pênalti que entra. Otsânia. O Tsânia, pra mim, é uma estrela. O cara tem uma oportunidade de gol e perde. E Hélio Borges. Uma estrela também. É uma estrela porque 0 é Ryan. Mas merecia também. Não tem um impacto negativo que Ryan tem. Mas. Assim, como eu disse, no segundo tempo, fez um gracejo ali que não vale de nada. Foi muito menos do que o Vinícius fez, por exemplo. Para mim, eu tiro muito peso do que aconteceu no segundo tempo. E o de Hélio Borges nem foi nada demais. Deixa eu ajeitar aqui dos substitutos. Você não se incomoda com o Hélio Borges batendo bola parada, não? Eu me incomodo. Ah, mas Muito. ele bateu bola parada e o Náutico fez uns gols. Velho, eu me incomodo, velho. Raimar. Quando um ponta tá batendo bola parada, alguma coisa de estranho tá acontecendo, velho. Inclusive, eu acho que é o motivo de ficar o jogo inteiro é porque ele tá batendo a bola parada. Raimar, eu acho que são 2 estrelas. Olha, veja só. Eu tenho um critério aqui. Tirando o Índio, que é sem nota, porque eu nem vi Índio em campo. Eu acho que ele entrou já nos últimos lances. Eu colocaria todo mundo aí com 2 estrelas, só por não terem participado da patifaria que foi o primeiro tempo. Eu vou discordar só um pouquinho em Wenderson, Atos. Eu acho que o Wenderson ele entrou bem na partida. O 2 estrelas é o novo bem aqui, João. Eu até pensei, eu no 45, que lá é por cores, o laranja é uma nota ruim, né? Aí eu disse que lá que o laranja era o novo verde, que é uma nota boa. Cara, o 2 estrelas aqui, eu tô elogiando o cara, velho. É porque, tipo, exemplo, eu acho que o Wenderson foi melhor do que os outros, sabe? Do que chegaram. Eu gostei realmente da partida de Wenderson, conseguiu controlar o jogo, conseguiu melhorar um pouco da construção. Agora, obviamente que tem todos os descontos aí do segundo tempo, mas eu acho que se o Náutico conseguisse ali alguma coisa naquele segundo tempo, conseguisse um gol, ia ser pela entrada do Wenderson. Por ele ter entrado bem e conseguido fazer esse controle. Eu só teria esse plays assim e... Caralho, meti um plays agora. Não era nem para ter falado isso. Fiquei decepcionado comigo mesmo agora. Eu colocaria um pouquinho de nota a mais aí para o Wenderson. É porque essa live já era para ter acabado, né? Ela está se estendendo demais. Estou 24 horas acordado. Porra, vamos lá. Raimar.
Caralho, essa live ela já se estendeu tanto que agora que lembrei que eu ia mandar o link para Gabriel que está aqui no chat e acabei esquecendo. Esqueci Não, completamente. esquece, Gabriel. Raimar. Essa semana a gente participa. Bota duas estrelas aí. Não, deixa as 3 com o Anderson e todo mundo com 2. Pronto. E índio sem nota. E aí dos anjos 1. E é dos anjos 1 e é. Índio sem nota, é? Eu não nem vi ele em campo, pô. Eu acho que esse cara entrou nos últimos minutos, eu acho. Olha, Hélio dos Anjos é uma estrela e sendo bonzinho. Sendo muito bonzinho. Eu achei que mudou mal. Demorou. Veja, Hélio dos Anjos teve a oportunidade de entender que Raia não tem condição. Eu boto peso também pela escalação de Raia. Ah, mas não tinha zagueiro. Veja. Vai ter agora, né? Igor Fernandes vai a partir de agora vai ser, então já tinha. No intervalo ele entendeu, né? Então dá para ter entendido antes. Então, Hélio, vamos mexer aqui nas notas de Hélio. Hélio fica apenas com uma nota. Troféu Cook. E concordo com o Gabriel. Eu também não entendi porque Mezenga não entrou. Eu acho que era porque ele não queria que o Náutico tentasse muitos cruzamentos na área no segundo tempo. E aí ele tentou, se ele colocasse Mezenga, eu acho que ele ia passar condicionar o time a isso. É uma suposição que eu faço por ele não ter colocado. Eu acho que passou por isso. Troféu Cook. Por que Hélio Bosch ficou em campo só cruzando bola, então? Essa é a mínima ideia. Ó, troféu Tinha Cook. como trocar 10. Eu acho o Anderson. E aí? Ah, me recuso a dar troféu Cook. Escolha vocês dois aí. Partida como hoje não tem que ter troféu, não. Hoje eu não tô por protocolo nenhum não, viu, velho? Sem troféu Cook pra ninguém. Tá feito. É Raia barra Granja ali, viu? Tá, vou alterar aqui. Não, barra não. Bota Raia de Granja.